Sim, senhoras e senhores, você está ao vivo, Ricardo Ventura, para mais um Papo Peripatético número 17. Olha lá que legal. Estamos crescendo aqui, estamos crescendo. E muito provavelmente eu quero continuar isso para todos sempre. O que são os papos peripatéticos? Enquanto eu estou caminhando aqui de manhã, eu vou trocar uma ideia com você sobre vários assuntos. Então eu quero saber, primeiramente, o que você está fazendo nesse exato momento que você me vê, que você me ouve. O que você está fazendo? Você está fazendo cocô? Você está tomando café? Você está trabalhando? Você está almoçando? Você está jantando? Porque temos pessoas de várias partes do mundo. Então, ó, Japão ano que vem, hein? Golden Week estaremos aí no Japão, hein? Levando a linguagem silenciosa para o Japão. Segunda vez que estaremos no Japão. Vamos lá, saindo do trabalho. Saindo do trabalho? Será que você trabalha à noite ou será que você está num fuso bem para frente aí? Leste europeu, que já são o quê? Umas 5, 6 horas. Tomando café da manhã. Vamos lá, deixa eu ver aqui. O que é isso? Esvaziamento? Luciano Machado falando que tá esvaziamento. Que deve ser cocô, né? O Luciano deve estar fazendo cocô. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que vocês estão fazendo. Trabalhando. Adri Nail Design. Acordando, tomando café da manhã. Um treinamento na área de grafoscopia. Indo trabalhar. Muito bom, muito bom. Então vamos lá, deitada, exausta. Chegou da fábrica? Como é que tá? Muito bom. Estou acordando em Nova York. É isso aí. Galera toda voando, cancelando problema de manutenção, esperando voo, recolhendo roupa no varal. Gostei do óculos. Esse óculos aqui é da minha grife. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma grife lá da Sou Ótica, em Sorocaba. Sim, senhor, sim, senhor. Lá em Sorocaba você consegue, tem vários óculos. Então todos os óculos que eu uso agora são da minha grife. Ricardo Ventura. Se eu não me engano, eu não lembro o arroba. Se ela aparecer aqui, ela fala. Eu não sei por que ela não usa o arroba da Sou Ótica lá de Sorocaba. O arroba dela aqui no Insta é Ellen, óculos da Ellen, alguma coisa assim. Mas enfim, depois vocês procuram aí, Sou Ótica Sorocaba. Vamos lá, indo almoçar em Portugal. Então vamos lá, aguardando o dia 3. Ontem eu fiz a gravação do Linha de Frente, tava com 2 óculos lá, inclusive esse mais um. Então estou tipo uma... Por quê? Marília, Gabi Gabriela, por quê? Lembra que ela punha os óculos, E a grife dela, se eu não me engano, era Messier Ventura. Que tem uma loja de óculos que chama Ventura. Eu lembro que na época, quando eu tinha loja, a gente entrou até num embate ali, porque os caras queriam que eu tirasse meu nome da minha loja, que já tinha 70 anos de história. E foi muito engraçado. E agora tem a grife Ricardo Ventura. Muito bom, muito bom. Então vamos falar do quê? O que nós vamos falar hoje? Você sabe que a última vez que eu estava falando aqui, foi muito engraçado, o segurança aqui, ele falou assim: Senhor Ricardo, gostei muito do que o senhor falou. Isso porque ele pegava só quando eu passava na frente dele aqui assim. E ele falou: gostei muito do que o senhor falou. O senhor tem razão sobre aquelas ideias e tal. Então o papo peripatético fazendo efeito até aqui no ao vivo aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vamos falar sobre o quê? Vocês escolhem. Vamos falar de linguagem silenciosa. Vamos falar da última análise da Urashi. Vamos falar sobre o que vocês querem falar. Vamos falar sobre... Ontem a gente falou da Copa, inclusive, lá no Linha de Frente. As pessoas parece que estão com um ânimo diferente para essa Copa, né? Deixa eu ver aqui. O povo quer falar de política. A gente chegou num ponto muito doido, né, cara? Porque falar de política... Cara, é muitas coisas que acontecem no Brasil, né? Conta o que é coçar a cabeça. Pode ser piolho, por exemplo. Né? Tipo, dá aquela coçadinha assim, ó, caspa, né? Caspa dá coceira na cabeça também. Sabe o que eu acho engraçado? É tipo assim... Eu tenho falado isso há pelo menos uns 10 anos. Linguagem silenciosa não é que nem o livrinho do sonho, sabe? Sonhei
com água. O que significa? Aí sonhei com macacos correndo besuntados de azeite. O que significa? Eu acordei pensando que estava transando com um cavalo. O que significa? Cara, a linguagem silenciosa não é assim. A linguagem silenciosa não é você decorar o livrinho. Eu tenho falado muito sobre isso. Não é decorar o livrinho. Não tem tipo, tocou no nariz é o quê? Fez assim é o quê? Fez assim é o quê? Não tem essa, porra. Tem que ver o contexto. Você tem que entender que a mecânica dos movimentos, somado a uma série de coisas, pode significar uma incongruência. E não uma verdade absoluta, mas uma incongruência ou congruência daquilo que você está dizendo. O seu corpo, ele fala. E aí, você tem que ver aquilo que você está verbalizando oralmente, né, na gramática consensual ali, que as pessoas entendem como gramática, né, acadêmica, junto com aquilo que o seu corpo todo está emitindo de comunicação, que é muito mais do que a própria gramática ali falada. Então, suas expressões, tonalidade de voz, o ritmo, o corpo em si, movimentos mecânicos. E tem muita gente que acha que linguagem silenciosa se resume a movimentos mecânicos, né, da face ou do corpo. Nananina, não. Isso é a parte mais simples. Essa é a parte mais fácil, que é a parte visível, vamos dizer assim, visivelmente fácil, né? Vamos lá. Qual é o nome da marca? Do óculos? Chama Sou Ótica. Sou, de sou mesmo, Sou Ótica, lá de Sorocaba. E eles enviam pro Brasil inteiro, viu? Vamos lá. Deixa eu ver. Então, o arroba acho que é Ellen, é óculos da Ellen. Se eu não me engano, é óculos da Ellen o arroba. Eu já falei pra ela, falei, mano, muda esse arroba aí, mano. A ótica tem um arroba. Dentro do Insta tem outro arroba. Aí não dá, né? Tem que fazer um... Tem que botar um arroba só. Vamos lá. Deixa eu ver. Você faz caminhadas e segura o celular assim? Meu Deus, eu não sou... Puxa uns ferros, né, criatura? Pelo amor de Deus. Se você não tá conseguindo nem segurar um celular é porque tá difícil, né? Vamos fazer uns exercícios aí, né? Falar sobre ansiedade, como identificar uma pessoa bipolar. Sabe o que acontece? Vamos pensar, vamos falar, de repente... Olha lá, em crianças de 9 anos é possível identificar a psicopatia. Tem uma doutora, ela vai até estar lá no congresso. Eu não lembro o nome dela, acho que é Sandra Oncola. Ela é famosa no meio. Ela é especialista em crianças, né? Ela faz psicologia para crianças e ela é especialista justamente em crianças com... ela chama de transtorno de conduta. E ela identifica, ela me procurou porque ela falou, Ricardo, o que eu faço tem muito a ver com a linguagem silenciosa. Olha que legal, né? E ainda tem gente que fica assim, mas linguagem silenciosa é científico? Meu Deus, mas será? A mulher passou a vida inteira estudando e de modo prático, né? O negócio tá falando aqui para eu registrar a caminhada aqui. Deixa eu registrar minha caminhada aqui, meu relógio tá falando. Você tá caminhando, Ricardo Ventura? Você está caminhando? Eu falei, estou caminhando. Né? E ela falou que usa muito a observação dos movimentos, da face, né, das expressões, das respostas, da narrativa, para identificar se é só uma criança hiperativa, ou então é uma criança que realmente até começa a ter traços ali de não empatia, ou é transtorno de conduta, porque simplesmente é um comportamento aprendido de alguma maneira, de consciente ou inconsciente. O meu relógio quer que não, ele falou só que como é que é? Para eu registrar a caminhada aqui, ó. Ele tá registrando a caminhada. E ela vai estar lá como ouvinte. Olha que legal, né? Ela vai estar no congresso como ouvinte. Por isso que eu falo, né? Olha a humildade
das pessoas, né? Vai ter muita gente excelente no Congresso, como ouvinte. Talvez, pena que se desse para ter uma palhinha para ela, mas acho que não vai dar tempo dela dar uma palhinha não, para ela falar um pouco da linguagem silenciosa nas crianças, né? Eu não lembro o nome dela, eu não lembro. Eu para nome sou péssimo, né? Eu fui gravar o especial de Natal da Brasil Paralelo, pelo amor de Deus. Virou, quer dizer, todo lugar que eu vou vira folclore, né? Porque eu troco os nomes de todo mundo. E aí eu troquei, na primeira fala que eu fui fazer, eu troquei o nome do pianista, o Álvaro Saviero. Grande Álvaro Saviero, grande pianista, um brasileiro com fama internacional. E eu chamei ele de, sei lá, Alberto. Aí ele falou assim, não, tá tudo bem, só não chama Alberto. Eu falei, puta merda, vamos regravar. Vamos lá. Mas é possível sim, você usa a linguagem silenciosa em tudo. Em tudo. Você usa a linguagem silenciosa nas anamneses. Você que é médico, psiquiatra, psicólogo, dá para usar muito a linguagem silenciosa, inclusive para identificar alguns certos padrões, maneiras de pensar, mapa mental, como é que a pessoa age e reage a certos estímulos. Porque muitas vezes a pessoa não vai falar, né? Se você está esperando um diagnóstico através de respostas verbalizadas, muitas vezes elas não vêm verbalizadas. Elas vêm através da linguagem corporal, através da linguagem não verbal e através da linguagem silenciosa. Ricardo, qual é a diferença da linguagem não verbal, a linguagem corporal e a linguagem silenciosa? O termo linguagem não verbal, ele foi muito associado... Vamos primeiro falar do corpo, né? A linguagem corporal foi muito associada justamente ao corpo. Então, microexpressões, movimentos mecânicos ali do corpo, de forma involuntária, né? Foi muito usada para isso. A não verbal, ela já pega o quê? Acho que é Albert Mehrabian, ou alguma coisa assim. Mehrabian. Aquele que fez aquelas porcentagens lá, 7%, 58%. Não se pegue aquelas porcentagens, não se pegue de modo, como é que eu posso dizer? Bom dia. Mecânico, né, da coisa, mas pegue a ideia qual que é? A ideia é que existe dentro da comunicação tonalidade de voz, ritmo, até a musicalidade do que você fala. Então é a parte não verbal, ou seja, não da gramática, mas sim das nuances. Por exemplo, se eu falar assim, João chegou à festa, essa é uma comunicação verbal, uma comunicação gramatical, sujeito, verbo, objeto, né? Um sentido literário ali das palavras que se juntando dão um significado. Agora se eu falo, João chegou à festa, 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 João chegou à festa. Ou seja, pelo ritmo, velocidade, expressões, eu mudei completamente o significado da comunicação. Ou seja, a parte não verbal, a parte verbal que a gente fala não é sonora, mas a parte da construção gramatical, né? Isso é a não verbal. Agora, o que é a linguagem silenciosa? Engloba isso, mas engloba a narrativa, o rito da mensagem, engloba a maneira que você conta essa história, né? Você está na primeira pessoa, na terceira pessoa, que roupa que você está vestindo, onde você está, que tipo de adereços que você se preocupou em colocar ou não colocar, o que faltou, o que foi acrescentado. E tudo isso se afastando dos seus julgamentos, das suas crenças, que praticamente é onde a gente vê muita gente errando quando faz análise, porque ela já vai fazer análise já predisposto a achar uma mentira ou achar uma verdade, e aí você contamina a sua
a sua análise. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas... e aí de novo, né, a pessoa julga com a régua dela. Ah, mas você tem alguma preferência? Você tem crenças, você tem regras na tua vida, Ricardo? Tenho. Por exemplo, você tem posicionamentos em relação à família? Tenho. Você tem posicionamento em relação a religiões? Tenho. Você tem posicionamento político? Tenho. Você tem preferências comportamentais? Tenho. Mas isso não vai afetar a sua análise? Não. Por quê? Porque você tem que fazer esse exercício de se abster daquilo que você é, para ser simplesmente o juiz do futebol. O juiz do futebol, com certeza, ele ama o futebol. O juiz do futebol, com certeza, tem um time do coração. Mas isso não o impede de apitar o jogo. É fácil, né, de entender. Mas muitas pessoas não entendem. Por quê? Porque ela mesmo não consegue abstrair a vida dela dos julgamentos dela. Ela não consegue abstrair as decisões dela de uma maneira do todo e não do micro. São pessoas assim, por exemplo, que dificilmente chegam a cargos de liderança. Por quê? Ou se chegam, vão ser cruéis. Porque a pessoa não consegue analisar, avaliar, determinar, quantitar o outro a partir do outro e não das suas convicções e da sua régua. Sacou? Então, isso é uma dica muito importante. Você quer ser um líder? Você quer liderar? Você quer ser um chefe, um gerente, um bom gestor? Você vai ter que aprender a ter acuidade sensorial. Você tem que aprender a abstrair e se afastar. Porque senão você vai sempre se contaminar com a situação dos seus funcionários, dos seus liderados. Grandes líderes têm essa capacidade de se afastar do micro e olhar o macro. Isso que muitas vezes falta nas tomadas de decisões. Olha onde a linguagem silenciosa se encaixa, hein? Olha o quanto que para você que é RH, você que é headhunter, né? Aqueles caras que vão buscar os grandes profissionais, é você analisar a resposta comportamental sobre pressão, a resposta comportamental de quais os meios que foi utilizado para chegar ao fim, e não se preocupar com o que você acredita, mas o que é importante sobre o resultado esperado, sacou? Então, isso é exercício de dias, Ricardo, não de meses, não de anos. É resultado de anos. Por exemplo, eu administro e eu faço gestão de pessoas há 32, indo para 33 anos. 33 anos. E acredita, eu acertei muito e errei muito. E o importante é você aprender, tanto nos erros quanto nos acertos. Simples assim. E é possível abster? Claro que é possível, mas de novo, quando a pessoa ela não consegue identificar essa habilidade, é porque ela ainda não está dentro dessa habilidade. Você não enxerga aquilo que você não conhece. Como é que é isso, Ricardo? Então vamos lá. Se você identifica crueldade, é porque em algum momento você já foi cruel. Se você identifica um menosprezo, é porque em algum momento você menosprezou. Se você identifica o ódio, é porque você já odiou. Se você identifica o mal, é porque o mal você já fez. Você não identifica aquilo que você não conhece. Você não consegue identificar aquilo que você já fez. Meu Deus, Ricardo, não, mas não é possível. Então vamos lá. Alguém aqui já experimentou sorvete de guaicoquim? Explica pra mim aí como é que é o gosto do sorvete de guaicoquim. Vamos lá, quem aqui já experimentou sorvete de guaicoquim? Vamos lá, tô esperando. Vamos ver, então gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro aí. Quem já experimentou sorvete de guaicoquim?
Se você... A Bianca falou que não. O Júnior falou que não. O Celo falou que não. O Candy falou que não. Você nunca experimentou sorvete de guaicoquim? Pois é. Provavelmente nós temos aqui mais de 300 pessoas que não sabem identificar, nem explicar, nem sentir e nem ter um julgamento em cima de um sorvete de guaicoquim. Ou seja, você passou a vida inteira sem saber o que é isso. Como você não sabe, você não consegue identificar e não consegue nem me explicar o que é. Você não consegue nem me explicar o gosto do sorvete de guaicoquim. As emoções são iguais. Você só consegue explicar uma emoção, você só consegue perceber uma emoção, você só consegue saber que ela existe. Imagina que vocês passaram a vida inteira ignorantes sobre o sorvete de guaicoquim. Você nem sabia que você não sabia. Não é doido isso? Olha, você passou a vida inteira sem saber que você não sabia. Olha isso, você passou a vida inteira sem saber que você... Agora, piorou, porque agora você sabe que você não sabe. Agora você fala, cara, eu passei 20 anos, 30 anos, 40 anos sem saber que eu não sabia. Agora, nesse exato momento, nessa pergunta, você fala, porra, agora eu sei que eu não sei. E continua não sabendo. Então, mesmo se você ver, mesmo se você experimentar, você não vai saber o que é. Agora, quando você tem a consciência, olha lá, 39 anos, o sonho falou, faz 39 anos que eu nem sabia que eu era ignorante sobre guaicoquim. As emoções são assim. A vida é assim. Então, quando a gente identifica o menosprezo, o ódio, a raiva, seja lá o que for, é porque a gente já fez aquilo. E a gente já percebe como é que aquilo funciona na nossa mente. É assim. E aí quando as pessoas não conhecem esse afastamento, elas não entendem como é que isso funciona. Ricardo, mas como assim? Não é possível você de repente... Você tem preferências sobre família? Sim. Você tem preferências comportamentais? Sim. Você tem preferências ideológicas? Sim. Você tem preferências políticas? Sim. Você tem preferências sobre religião? Sim. E você consegue se abstrair? Sim. Ah, impossível. Ah, não dá. Então quando você fala isso é porque você ainda não chegou nesse ponto de entender o que é o sorvete de guaicoquim. Como você nunca conseguiu fazer, você não tem a mínima ideia de como isso é possível. Mas no curso eu ensino. O curso eu ensino. Quando eu faço a formação, quando eu falo do protocolo Ventura, que é muito legal, né? Que é uma coisa também do cachorro vira-lata. Você já percebeu? Olha que interessante, né? O Mark Bowden foi considerado 2 vezes um dos melhores do mundo da linguagem não verbal. A gente trocando uma ideia, ele falou assim, Ricardo, o jeito que você trata as trajetórias oculares é o jeito que eu trato. Mas como o Ricardo Ventura falou, e as pessoas não conheciam o Mark Bowden, um inglês que fala sobre isso há bastante tempo. Ah, não, Ricardo Ventura não, imagina, ele vai falar, isso não existe, isso daí não... Porque as pessoas nunca tiveram referências anteriores. A gente tá com um problema seríssimo de pessoas que não estão sendo treinadas para pensar e criar, apenas para repetir um padrão. Pessoal, a Karen falou assim, tem curso online? Tem curso online, tanto da formação, que é a mais completona, como o início. Você pode começar pelo início. Eu tenho a jornada do Nomita pra mim, que ela é baratinha, ela custa, acho que, ela tá em promoção, ela tá com R$57, você ainda pode parcelar, imagina, R$57. E você ainda leva de brinde o workshop Digerindo Cérebros. É um workshop que eu fazia, tô até sem barba, mas é bem interessante para você entender a quantidade de influências inconscientes que você pode afetar os outros.
Lá tem explicação de leitura fria, leitura quente, a leitura silenciosa, a indução, viés de confirmação, hipnose. Tem um monte de coisa lá nesse workshop. A explicação de como funciona. Se você quiser, depois alguém escreve para mim aí, ó. Chama linguagemsilenciosa.com.br/jornada. Escreve aí. linguagemsilenciosa.com.br/jornada. E se você gostar de lá, tem como você ir para o curso mais avançado. Então o que acontece? Esse workshop é gravado, viu, Gisele? É um bônus dentro desse produto aí, que tá com hiper mega desconto. Tem mais de 70% de desconto. Black Friday, mais de 70% de desconto. Ó, alguém escreveu aqui, peraí. A Vanessa escreveu, deixa eu ver. Fixei o comentário, fixei. linguagemsilenciosa.com.br/jornada. Obrigado, Vanessa. Fixei. Então depois você entra lá e é online, você pode fazer de qualquer parte do mundo. Então, outras pessoas que escreveram, muito obrigado. As pessoas estão escrevendo. Eu peguei o primeiro aqui que escreveu, que foi a Vanessa, mas muito obrigado às outras pessoas que escreveram aí. Então no curso mais profundo, mas eu aconselho começar por esse aí, né? Sem o BR não, tem o BR sim. É linguagemsilenciosa.com.br/jornada. É baratinho, 57 conto. E aí, na formação, que era mais complexa, eu, dentro do protocolo, o próprio Joey Navarro também, né, foi super generoso. O cara que trabalhou, acho que mais de 20 anos, ou 25 anos para a FBI. Quando a gente foi conversar, isso tudo tem lá no meu YouTube, lá tem as entrevistas que eles me concederam. O Joey Navarro falou: Ricardo Ventura está muito famoso aqui na Flórida. Eu falei: opa, você já me conhecia, Joey? Ele falou: claro, você está muito famoso aqui na Flórida. Então, é muito engraçado o quanto que santo de casa não faz milagre. Eu criei um protocolo, e por ter criado um protocolo, olha como é o lance de você tentar puxar os brasileiros. Cara, brasileiro, já falei isso várias vezes, brasileiro é o povo mais trabalhador, mais criativo, mais genial, mais inteligente que eu conheço. Nós temos aqui figuras assim importantíssimas, desde famosos e muitos anônimos que conseguiram fazer milagres nas suas vidas, tanto pessoal quanto profissional, criando coisas numa situação mais adversa, né? A gente aqui é sempre tratado como um país pobre, né? Um país miserável, um país que é do jeitinho, o país do bandido, o país do ladrão, o país do corrupto. Para quê? Porque a gente aceitar esses líderes que são assim. Mas o brasileiro é um povo trabalhador, é um povo que respeita as leis, é um povo que quer o seu, que quer conquistar. É um povo que, na sua grande maioria, sabe da sua capacidade e já é só não atrapalhar que as pessoas conseguem. Mas foi plantado na cabeça do brasileiro que ele é medíocre, que ele não cria, que ele só copia, que ele não tem capacidade de chegar lá, que ele é acomodado, que ele é vagabundo, né? Por quê? Porque fica mais fácil de você ofertar pequenas porções enquanto a cúpula se refastela em Versalhes, né? Sempre foi assim, a história da humanidade sempre foi assim. Eu já falei várias vezes nos vídeos aqui. Aí eu criei esse protocolo, que é o protocolo Ventura, onde cada letra do meu nome tem um aspecto da análise. Então você tem ali a visualização, a vocalização, as emoções, a narrativa, a trajetória ocular, unidade corporal, rito da mensagem e o A, que é justamente alucinação, para você não alucinar. Então Ventura, V, vocalização, E,
emoções. O N, Ventura, narrativa. O T, trajetória ocular. O U, unidade corporal. O R é a rito da mensagem. E o A é a alucinação. Depois que eu explico todas as letras, eu falo assim, ó. Alucinação é o mais importante. Por quê? Porque eu tenho que me afastar, abster das minhas crenças, para eu analisar. E isso, praticamente, é uma habilidade, como eu disse, de todo grande profissional. Você dominar a linguagem silenciosa e saber analisar a linguagem silenciosa é uma grande diferença dos grandes líderes, dos grandes gestores, médicos, psiquiatras, profissionais da saúde, profissionais da segurança, profissionais da justiça, os advogados, aqueles que conseguem ler além das palavras, perceber além das declarações, das suas queixas, das suas dores, são os que mais percebem o clima organizacional. Cara, clima organizacional você percebe sobre aquilo que não é falado. Olha a importância da linguagem silenciosa nas organizações. E na vida, né? Quem consegue fazer uma distinção mais apurada sobre relacionamentos tem uma grande chance de se ferir menos, de sofrer menos. Porque a gente vai encontrar golpistas, canalhas, agentes abusadores, relacionamentos patológicos que vão nos fazer mal, que vão consumir a nossa alma, o nosso tempo, a nossa vida, né? Porque quando a gente fala de golpe, você ainda perde uma grana, mas você vai lá e recupera. Agora, tempo de vida, não. Tempo de vida, uma vez perdido, já era. Já era. Já foi, já passou. Por isso que eu falo, cara, linguagem silenciosa tá em tudo, cara, tá em tudo. O Congresso é um grande momento que acontece uma vez por ano, mas já tá com as vagas esgotadas já faz tempo, já faz mais de 40 dias que já tá com a vaga. Mas eu puxo você para linguagem silenciosa.com.br/jornada para você ter os primeiros acessos ali, os primeiros contatos, e a partir dali você escolher se você quer aprender mais e mais sobre, ou o quanto que você quer investir na tua vida sobre a linguagem silenciosa. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Deixa eu ver quanto tempo eu tô andando também, né? Ah, tem tempo ainda. Como é que é isso? Batimento cardíaco? Ah, tá. As calorias aqui que... Vamos lá. Alguma pergunta? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Estou lendo aqui. É que às vezes passa rápido e eu não consigo ler. O curso, a Vanessa perguntando, é vitalício? Legalmente, a gente tem que colocar sempre um prazo. Normalmente é 1 ano. Mas tem curso meu que tá rodando aí há 10 anos já. Tem curso meu que já tá rodando há 10 anos. Então, enquanto existir a plataforma, enquanto existir maneiras de deixar no ar, ele fica. Ah, vai acabar em 1 ano? Dificilmente, né? Dificilmente. Alguém perguntou assim, ó, o argentino falou a verdade? Então, Isadora, vamos começar a brincar agora sobre pensar por si só, né? Vamos tentar criar o hábito de começar a fazer a autoanálise. Então vamos lá, a Isadora está perguntando sobre o argentino, né? Sobre as análises do argentino. Ele trouxe várias análises matemáticas sobre os resultados das urnas. Qual foi a resposta de quem era contra ele? Vamos lá.
quais... Ó, queria com 60 horas guardar em mim em concurso. Eu não entendi essa pergunta, Fabiano. Fabiola, sei lá. Mas vamos lá. O argentino, quem viu aqui a live do argentino, e cada vez ele tá trazendo mais coisa, né? Agora ele conseguiu quebrar o código e mostrar que existia como saber quem votou e para quem votou, CPF, nome e tudo mais. Qual é a resposta? O Wagner falou censura. Tá, então vamos lá. A resposta dele é que é mentira. A Jana já acabou de falar. A resposta dele falou que é mentira, mas não provam o contrário. Pronto, a Jana já matou o assunto. Ou seja, ele foi lá e mostrou matematicamente que existiam muitas comportamentos anormais em certas urnas. Resultados que de forma orgânica não chegaria. Não é isso? Orgânica não chegaria. Até porque uma urna do lado da outra, uma numa sala, outra na outra, no mesmo núcleo socioeconômico, tinham resultados completamente diferentes. Aí algumas pessoas falam assim, é mentira. Mas há a contraprova? Há alguma argumentação ponto a ponto, dizendo, olha, nós fizemos esses mesmos testes e está errado aqui, aqui, aqui. Tem isso? Não, não tem. Então, isso é um argumento muito fácil. Como disse hoje que o Wagner falou, mete uma censura, ninguém fala sobre isso e está tudo bem. Ou eu simplesmente falo assim, é mentira. É mentira, é mentira. Igual aquela menininha lá, lembra? Tia Marta falou que você comportou-se mal. É mentira. Então, qual que é a sua conclusão? Qual é a sua conclusão em relação a isso? Então, quando as pessoas generalizam, tem uma grande máxima, tem uma grande máxima na percepção da realidade. Um negócio muito legal. Então, a maioria das pessoas entendem, né? Eu fico muito feliz, porque meu público é um público maduro, é um público inteligente, é um público que pensa e não simplesmente vira papagaio. E é engraçado que quando as pessoas, e são poucas pessoas que aparecem por aqui, que quando elas encontram uma argumentação diferente daquilo que elas acreditam, elas te xingam ou elas saem. Ou seja, elas não conseguem enfrentar um pensamento diferente, com argumentos, com cálculos de si, não é? Mas sempre puxando alguma coisa. Então, o caso, por exemplo, do argentino é muito simples. A pergunta, acho que da Isadora, não lembro mais o nome, é muito simples. Ela perguntou pra mim, ele tá mentindo? Cara, você tem condições de responder isso. Você não precisa de mim. Você tem condições. Como é que você prova que a água não é salgada? Olha, gente, essa água é salgada. Tá aqui, ó, é salgada. Agora, você prova que essa água não é salgada. É simples. Mostra por A mais B que a água não é salgada. Agora, quando não há argumentos, você tem duas situações. Omitir, generalizar ou distorcer. Como é que é isso, cara? Isso é a base para você distorcer a realidade. Você distorce a realidade, você muda a realidade através de 3 grandes pontos. Não é distorce é um deles. Você muda a realidade através... O que você não entendeu, Eva? Faz a sua pergunta aí. Você muda a realidade através de 3 grandes núcleos: omissão, generalização e distorção. O que é omissão? Censura. Eu não vejo, eu não enxergo, eu não aceito, eu ignoro. O que é a generalização? Eu busco outros fatores ali para dizer isso já sobre esse argentino. Então você não entendeu o que do argentino? Escreve aí, seja mais prolixa. Fala assim, olha, eu não entendi. Escreve mais linhas aí pra gente entender. O argumento dessa vez foi, perdeu, mané, não a mola. A CNA falou, sei lá. Então, você omite,
que é você sai correndo, você deixa de seguir, deixando de seguir. Isso é omissão, você não quer ouvir, então você usa da omissão para mudar a realidade. A distorção é quando você pega, ou melhor, vamos para a generalização. Você pega aquele fato e generaliza com outros que não tem relação. Então, por exemplo, mas nas outras eleições ninguém reclamou. Ou seja, quer dizer que por conta que nas outras eleições... É a mesma coisa meu marido. Meu marido me dá uma porrada. Aí ele fala assim pra você: então, mas eu nunca te bati. Eu sempre te amei, então desconsidera essa porrada. Porque antes disso eu nunca te bati. Eu nunca te bati, fica sossegado aí. Isso é a generalização. Ou seja, você pega uma condição anterior ou posterior ou genérica para justificar aquele ponto. É a mesma coisa que a pessoa fala assim: olha, você não deve me cobrar por eu ter estacionado o carro na vaga do vizinho, porque nunca antes eu tinha feito isso. Então, por nunca antes eu ter feito isso, você não deve me culpar por eu ter estacionado o carro na vaga do vizinho. Aí tem a distorção. O que é a distorção? A distorção é muito interessante. A distorção é quando eu pego um ponto e falo desse um ponto e não de todo o processo. Então, como é que é a distorção? A distorção é assim: você encontra batom na cueca do teu marido. Então, você encontrou batom na cueca do teu marido. Aí teu marido fala: peraí, você tá brigando comigo porque você encontrou batom na minha cueca? Mas da onde surgiu a análise desse batom? Eu quero saber a análise desse batom. Você sabe a marca desse batom? Não, se você não sabe a marca desse batom, é uma acusação improcedente. Como assim você não sabe? E como você está dizendo que é de batom? Pode ser de esmalte, pode ser de uma caneta piloto. Como assim você está dizendo que essa marca de batom na cueca é uma marca de batom? Vamos analisar, agora vamos discutir. Aí, se você não conseguir me provar que essa marca de batom na minha cueca, você não conseguir me provar a marca, né, a empresa que fez, e se ela realmente é de batom ou de caneta piloto, eu vou te prender, cara. Eu vou te prender. Porque você está fazendo uma acusação falsa, mulher. Como assim? Como assim você pegou na minha cueca? Quem deu o direito de você pegar a minha cueca? Você pegou minha cueca? Sem a minha autorização? Como assim? Você não foi convidado para analisar a minha cueca. Você foi convidado para lavar a minha cueca, não para analisar a minha cueca. Isso é uma distorção. Você entendeu? Ou seja, você pega um ponto e distorce aquele ponto para algo satélite, para algo irrelevante. E não responde à questão original. Sacaram isso? Fácil de entender, né? Dessa maneira ficou fácil de entender. Ou seja, se você não trouxer... se você não trouxer a contraprova, não adianta você gritar, espernear ou falar. Você precisa explicar de uma maneira simples isso que você está me dizendo. E aí? O Nelson que está dando dica aí da cueca é o que vai falar sobre os Beatles lá no Congresso. A linguagem silenciosa dos Beatles. É isso aí, cara. A Eva tá falando: tem vaga para um Congresso? Não, mas já tem fila de espera pro ano que vem. Ricardo, mas é muito longe o ano que vem. Acredite, já tem 300 pessoas inscritas para o ano que vem. Pessoas que querem já adquirir o seu ingresso pro ano que vem. Mas, Ricardo, se eu adquirir o ingresso ano que vem e depois eu não puder fazer, porque, sei lá, mudei de país ou vou ter um compromisso, até 30 dias antes você pode desistir. Não tem problema nenhum. A gente recompra o seu ingresso. Mas hoje eu tô te falando, se você tem a possibilidade de começar agora, começa com a jornada. Existe a jornada, tá aqui ó, fixado, linguagesilenciosa.com.br/jornada. 57 mango. 57 mango.
E depois você se inscreve pro ano que vem, que vai estar com pressão super com desconto, né? Por você estar adquirindo com muita antecedência. Provavelmente a gente vai abrir logo em janeiro ou fevereiro, a gente já vai abrir os ingressos para 2023. Então, quando você vê alguém acusando de alguma coisa, perceba os fundamentos dessa acusação. Isso é muito importante. Quais os fundamentos dessa acusação? São fatos ou são julgamentos? Fatos e julgamentos têm uma grande diferença. Tem uma grande diferença. Quando você fala algo que você acredita e quando você fala algo que é fato. Quando você fala algo que você acredita, é uma opinião sua. E tá tudo bem você dar opinião. Quando você traz fatos, não é sua opinião, são fatos. Então a mesma coisa. Você chegar pra... olha, você me humilhou na frente dos outros colegas. A gente até falou isso, eu já dei treinamento, a linguagem silenciosa para evitar o assédio moral e sexual nas empresas. Então, como utilizar a linguagem silenciosa para detectar e evitar, né, o assédio moral e sexual nas empresas. Um dos grandes dramas ali era: será que de fato está acontecendo o assédio, sim ou não? Porque muitas vezes a denúncia era improcedente. E também, muitas vezes, a maneira que o chefe se relacionava com seus funcionários era dúbia. Então, para ele não significava, mas para o outro significava. Então, ele podia ajustar a comunicação dele para não ter, talvez, esse caráter de assédio. Era um pequeno ajuste, né? Então, quando eu falo assim, meu chefe me humilha na frente dos colegas. Então vamos lá, fazer essa pergunta para vocês. Isso é fato ou isso é um julgamento? O funcionário fala assim: olha, você, chefe, você me humilha na frente dos meus colegas. Ou então, né, ele pode chegar no RH e falar assim: olha, meu chefe está me humilhando na frente dos meus colegas, eu estou me sentindo mal e eu quero denunciar, fazer uma denúncia de assédio moral. E aí, isso é um fato ou um julgamento? E aí? A Paola falou que é um fato. O CNA falou que é um julgamento. E aí? Você tá lá você é a chefe do RH, chegou uma pessoa e falou assim: olha, a Kátia falou que é um fato. A pessoa chegou lá no RH e falou assim: ó, meu chefe me humilha na frente dos colegas e eu me sinto mal. O Igor falou que é um julgamento. Vamos lá, Ri falou que é um julgamento. Carol falou que é um fato. Então olha que interessante, algumas pessoas estão dizendo que é julgamento ou é um fato. Isso é um julgamento. Por quê? Porque o que ela está dizendo é simplesmente a percepção dela sobre um fato. Agora, ela precisa materializar esse fato. Não é o que eu penso sobre o assunto, mas é o assunto em relação a mim. Então, se eu levar isso para o RH, não adianta eu falar: olha, ele está me humilhando na frente dos colegas. Então a pergunta é: primeiro, você não pode aceitar isso como uma verdade. Não adianta a pessoa simplesmente falar algo. Ela tem que trazer o fato. Fala: olha, na terça-feira, às 9 horas, quando a gente estava apresentando o processo lá do trabalho, ele me xingou de incapaz. Ele chegou na frente de todo mundo e falou que eu era lerda, que eu era medíocre. Ele falou que eu era uma pessoa relaxada, que eu não conseguia fazer as coisas, que eu devia ser mais esperta. Isso é uma humilhação. Agora, ela pode descrever assim: então, no dia 9, na apresentação das metas, meu chefe chegou e falou assim: olha, dessa maneira que você está abordando os clientes,
você não vai conseguir vender, porque você está apresentando tabela. E apresentar tabela não gera resultado. Você precisa mostrar o quanto que esse produto tem benefícios e o quanto tem coisas importantes aqui. Se você só vender o que ele pede, você jamais vai atingir a meta. Dessa maneira, você não vai atingir o que foi combinado. Você combinou comigo que você ia visitar 20 clientes na semana. Você só visitou 12. O que está fazendo para você visitar somente 12 se todos os seus colegas conseguiram os 20 e você se comprometeu comigo com 20? Aí ela se sentiu humilhada. Ou seja, o cara estava humilhando ela ou ele estava mostrando dados e fatos? Sacaram? Ou seja, não era uma humilhação. Era a percepção da humilhação. Então, no primeiro caso, foi uma humilhação. Foi um fato. Agora, no segundo ato, não. No segundo ato, foi o julgamento da pessoa sobre aquele fato. Sacou? Ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve. Porque as pessoas, e isso, cara, muda a vida, viu? Você entender quando é um fato e quando é um julgamento, isso inclusive até no momento terapêutico. Eu vejo muito psicólogo, eu vejo muito psiquiatra aceitando declarações de julgamento como fatos. E acabando criando um monstro como parceiro, como pai, né? A pessoa descreve a mãe, descreve o pai, descreve o cônjuge. E a partir da ótica daquela pessoa que viveu o fato. E aí ela faz o quê? Ela descreve aquilo a partir da ótica dela como um julgamento. E aí o psicólogo e o psiquiatra, ele vai começar, ou o terapeuta, o psicanalista vai começar a tratar aquela relação como se fosse uma relação real. E não é. Entenderam isso? Por isso que você tem a cuidado sensorial, e isso é linguagem silenciosa. Você ter essa percepção, e isso serve para a vida, isso serve para os negócios. Eu consigo muitas vezes perceber numa mesa de negociação aonde a pessoa está querendo chegar ou aonde ela está escondendo alguma coisa, ou seja, omissão, distorção e generalização, através de como ela diz, e não o que ela diz, mas como ela diz. Por isso a importância. A linguagem silenciosa está em tudo. Está em tudo. E você consegue destravar uma pessoa, você consegue solucionar um embate profissional, você consegue concluir uma negociação, você consegue prosseguir com mais velocidade num tratamento psicoterapêutico por conta disso. E quando você ouve coisas na política, é a mesma coisa, não adianta só falar. A pessoa fala e os caras batem palma. Ué, como é que a pessoa vai fazer em fatos aquilo que foi prometido? Simples assim. Como perceber a diferença do julgamento e fato? Acabei de te explicar, Cristina. Você tem que treinar isso aí. Isso é treino. O quanto que você está aceitando como fato julgamentos através da ótica da pessoa que te conta o que aconteceu. Isso é treino. O legal da formação, a formação de análise da linguagem silenciosa, a gente tem 4 grupos de Telegram onde as pessoas se interagem, né? As pessoas interagem, os alunos se interagem. Então desde tirar dúvida, a desafios, a trazer coisas de fora para analisar. Então isso é muito legal. É como eu falei, mas essa é a formação mais profunda. Começa com essa mais simples. Começa com essa mais simples. Que é mais importante. E aí a partir daí você fala, gostei disso. Aí você se aprofunda. Na formação completa, que são mais de 111 aulas, 111 vídeos, a gente tem grupos no Telegram para você trocar ideia com os outros alunos, tirar dúvida com os mestres. Tem os meus mestres lá que tiram dúvidas. Não sei nem se eles estão por aí. Às vezes aparece aí. Então tem a galera lá. A Celi,
a Josinete, Camila, o Patrick, o Juliano, o Bruno, o Edwin. Será que eu vou lembrar o nome de todo mundo? Celi Cremona, já falei. Ah, tem um monte de gente lá. E tem as pessoas que se autoajudam lá, tipo, quer dizer, se ajudam os outros, né? É fantástico. Mas começa com esse linguagesilenciosa.com.br/jornada, é baratinho. Você vai começar a ter uma visão bem diferente da realidade. Bem diferente da realidade. Então, galera, eu acho que já deu. Minha caminhada aqui já chegou ao fim. O papo peripatético chegou ao fim. Quem curtiu, bate palma. Quem curtiu, dá joinha. E se você acredita que esse bate-papo foi útil para você e pode ser útil para outras pessoas, assim que for publicado ali no feed, marque as pessoas lá e fala o que você mais gostou desse papo. Então, e tem um esqueminha lá também para você, segue o canal para você não perder nenhum papo. E tem um esqueminha que você pode fazer igual o YouTube, você habilita as notificações, aí toda vez que eu aparecer ao vivo, você vai ser notificado. No próprio feed ali, dá uma procuradinha ali, sabe, nas postagens, tem como você seguir o canal e não só seguir, mas habilitar as notificações para tudo aquilo que eu posto. E aí você não perde nada. E aí quando postar, você vai lá e coloca o seu principal insight, assim, aquilo que você mais curtiu. Cara, nesse papo peripatético eu gostei de tal coisa. Escreve lá, ensina outra pessoa. Uma das maneiras de você fixar um ensinamento é ensinando algo para alguém. Vai lá e ensina algo para alguém. Vai lá e ensina algo para alguém. Aquilo que você pegou mais legal, aí você fala, olha, aí você ensina. Você aprende quando você ensina outras pessoas. Onde eu acho o link do curso? Tá aqui embaixo, ó, linguagesilenciosa.com.br/jornada. Eu acho que também deve ter na BIOS. Mas é esse link aqui, ó, linguagesilenciosa.com.br/jornada. Tá fixado aqui. E eu vou colocar também, agora que eu postar, eu vou colocar. Eu acredito que esteja na BIOS, não tenho certeza. Beleza? E até o próximo papo peripatético. Até mais, pessoal. Tchau, 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 tchau.